Como já dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Você já presenciou uma situação, uma ocasião, onde você tá produzindo e parece que a obra não tá evoluindo, parece que a arte não tá evoluindo, parece que a música não tá indo a lugar nenhum? Sinto lhe informar, mas você chegou no que eu gosto de chamar de bloqueio da mesmice. Mas relaxa, isso acontece com todo mundo, com tudo e com todos. O Rick Rubin, no livro Ato Criativo, Uma Forma de Ser, ele diz assim: antes de desistir, vale a pena buscar um modo de romper a mesmice e renovar a empolgação, como se você se envolvesse com a obra pela primeira vez. Então eu trouxe pra vocês hoje algumas dicas que ele conta no livro, que esse livro é espetacular, eu comentei dele no vídeo passado, que é como você romper essa barreira da mesmice, como você romper esse bloqueio criativo. E aqui são algumas dicas, algumas formas, alguns exercícios que não necessariamente podem funcionar com toda a obra, não podem funcionar com você em específico, mas aqui eu não vou citar uma não, vou citar algumas que você pode ir testando de acordo com o que você for produzindo, criando, enfim. E isso com certeza vai te ajudar a ter novas ideias. Todas eu tirei do livro Ato Criativo, e assim, eu tô na metade do livro, um pouquinho mais pra frente da metade ali. Não terminei ele ainda, mas eu posso dizer que por enquanto é um dos melhores livros de criatividade que eu já li. Então fica a dica aí de leitura caso você esteja procurando um livro pra ler sobre criatividade. A primeira dica é avance de pouco em pouco. Vá dando pequenos passos de acordo com que a obra vai evoluindo. Isso faz com que você tire um pouco da pressão de ter que produzir bastante da obra todo dia. Se você ir produzindo um pouquinho, um verso por dia, e produzindo sei lá, algumas partes da obra por dia, né? Se você tá num processo de produção musical, você não precisa produzir o drop inteiro da música, né? O refrão inteiro da música em um dia. Você pode produzir apenas a ideia no primeiro dia, e depois você vai colocando mais elementos, vai vendo aonde isso vai chegar, e com isso você vai dando pequenos passos, subindo pequenos degraus, e aí de grão em grão a galinha enche o bico, né? Assim que falam, né? Então de pouquinho em pouquinho, você chega no seu resultado, né? Não tenha medo de você escrever um verso só por dia, porque em pouco tempo isso pode se tornar tão fácil pra você que escrever um verso só não vai te completar, você vai precisar escrever 2, 3, e não que isso vire uma cobrança, você vai precisar porque as ideias estão vindo, isso é muito bom. E aí essas pequenas conquistas que você vai tendo, pode fazer com que o processo de produção da arte volte à sua velocidade normal, ou até mais rápido do que estava antes. Confie em mim, vale a pena fazer isso. A segunda dica é, mude de ambiente, saia um pouco da sua zona de conforto. O sair da zona de conforto tem muitos significados, né? Você pode começar a produzir uma coisa que você não está acostumado, você pode começar a produzir alguma coisa que você está acostumado, mas de um outro jeito, de um jeito diferente, em um outro programa, por exemplo, né, digitalmente falando. Ou começar a produzir uma música com um instrumento que você nunca tocou na vida, mas que você vai tentar tirar um som dali e quem sabe não nasce uma nova ideia. Mas o mude de ambiente que eu digo é, por exemplo, se você trabalha em casa, tenta trabalhar na sala um dia, uma tarde, algumas horas, tenta sair um pouco de casa, vai trabalhar num café, pede um café, toma ali tranquilo, vai trabalhar no shopping que é rodeado de pessoas, isso pode expandir a mente, não por conversar com elas ou por estar perto delas, é porque você mudou de ambiente, né? Se você tá sempre trabalhando no mesmo lugar, convém às vezes você dar uma espairecida, sair, dar uma rodada, tal. Isso faz com que as ideias fluam de forma diferente. Isso não quer dizer que elas vão fluir melhor ou pior, mas elas vão fluir. Então o projeto vai ser tocado e no final das contas é isso que importa. Logo eu vou trazer um vídeo sobre conclusão de projetos, que também é baseado nesse livro, que é espetacular. Mas no próximo vídeo a gente comenta sobre isso. A terceira dica é você fazer minigames enquanto você produz. Como assim minigames? Tenta se limitar um pouco na hora de produzir. Por exemplo, na hora de produzir uma música, a hora que um artista abre um aplicativo de produção de música dele, ele normalmente tem uma porrada de plugin, um monte de efeito e tudo mais, que é o que ele usa no dia a dia, o que ele se sente confortável e tudo mais. Mas e se ele limitar esse uso de plugins a, por exemplo, 2 plugins só, e ele tem um tempo limite de 1 hora para produzir uma música inteira? É óbvio, ele não vai produzir uma música inteira em 1 hora. Não dá. O processo de produção de música, de uma arte, de um projeto inteiro, ele demora muito para ser feito. Mas quem sabe em 1 hora ele não chegue num resultado muito interessante, numa ideia inicial muito interessante, que ele não chegaria se ele não tivesse essa pressão em cima dele. Então você ter essa noção que se você impor limites por você mesmo, sem que esses limites existam de verdade, isso pode fazer com que os resultados venham de uma forma inusitada. Quarta dica, chama alguém para te observar ou para te acompanhar enquanto você produz. Cara, pode ter certeza que isso é uma das
das coisas mais agoniantes que existem, mas que ainda assim podem te levar a resultados onde você nem esperava chegar. Quando alguém te acompanha enquanto você trabalha, é muito interessante porque você pode ir conversando sobre a vida da pessoa, sobre a sua vida. Isso te faz, ao mesmo tempo que você tira um pouco de foco da arte, você começa a ver ela de outro jeito e começa a aplicar outras coisas. Ou até mesmo quando alguém tá te observando, sem pitaco, sem criticar, sem nada, apenas te observando, isso pode mudar um pouquinho o rumo que a obra tá tomando. Então é muito interessante você fazer isso para ver aonde você vai chegar. E a quinta dica é: tente ver a arte por uma nova perspectiva. Como assim? No Photoshop, quando a gente está criando alguma coisa dentro do Photoshop, dentro do aplicativo, a gente tem o costume muitas vezes de espelhar a arte pra gente ver se a gente acha alguma coisa esquisita. Sabe quando a gente passa tanto tempo na arte que a gente acostuma? Quando a gente inverte, a gente tem uma nova visão da arte, que é completamente diferente. É de certa forma errada, mas é interessante porque às vezes você percebe um erro de alinhamento, você pode redistribuir o texto de alguma forma, que fique mais interessante, que abra essa criatividade novamente para você tocar a arte, entendeu? E aí a hora que você volta ela ao normal, pode ser que você enxergue ainda mais coisas. Na hora de você produzir uma música também, você pode aumentar o BPM dela, né, aumentar a velocidade dela ou diminuir, para ver como ela fica em diferentes contextos. E aí você tem uma nova perspectiva da música que você está produzindo. Isso tudo digitalmente falando, mas se você tá, por exemplo, pintando um quadro, se você virar ele de ponta cabeça, talvez você tenha uma outra visão sobre o quadro. Às vezes até melhor, quem sabe se de ponta cabeça não vira o seu quadro principal. Mas é muito interessante você testar esses novos pontos de vista, justamente para você ver o que você tá fazendo de ângulos diferentes. E aí a sexta e última dica é: pare o projeto por enquanto e vai fazer outra coisa. Não tem jeito. Se o seu bloqueio tá tão forte assim, é interessante que você pare um pouquinho, se desliga um pouquinho da arte, vai andar, vai espairecer um pouquinho da mente, vai pensar em outras coisas, ver outras coisas. Isso pode demorar tanto meia hora, uma hora, quanto pode demorar semanas. Então assim, essa dica não funciona para quem tem prazos a cumprir, mas se é uma obra sua, pra você, então convém você fazer isso muitas vezes. Por que você acha que muitos DJs e produtores musicais demoram de fato para lançar uma música? Muitas vezes eles começam a produzir, param por uma semana. A hora que eles voltam a ouvir, eles veem se tem alguma coisa faltando, se nesse meio tempo eles pegaram outras referências, se essas referências encaixam na produção atual deles. Então é muito interessante você parar um pouquinho, né? Se nada tá indo pra frente, você para um pouquinho, vai espairecer e depois você volta e toca a arte com tudo. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas de como você romper a mesmice, como é que você sai desse bloqueio que é muito chato. Todo mundo tem esse bloqueio e são dicas que eu faço no meu dia a dia quando aperta demais e eu tô sem conseguir fazer nada. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e é nóis!